Pessoal, vamos estudar nulidade no processo penal, tá? A corrente mais larga, que a gente chama de corrente majoritária, fala que a nulidade é uma sanção processual de ineficácia aplicada ao ato processual defeituoso. Já para a corrente minoritária, né, por sua vez, a nulidade é um defeito do ato processual. Bom, espécie de nulidade, nós temos duas: a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Característica da nulidade absoluta. Bom, primeiro, prejuízo presumido, porém sem natureza absoluta. Ou seja, presumido porque admite prova em contrário. E essa presunção que admite prova em contrário, a gente chama de presunção juris tantum, ok? Essa expressão também se pode encontrar em alguma doutrina. Bom, não há nulidade sem prejuízo. Segundo a doutrina, na nulidade absoluta, o prejuízo é presumido. Ressalta-se, entretanto, que a presunção não tem natureza absoluta. Presunção absoluta é a presunção juris et juris, ou seja, a presunção absoluta não admite prova em contrário. A presunção juris et juris não admite prova em contrário. Já na nossa, que nós estamos tratando aqui, característica da nulidade absoluta, ela é uma presunção juris tantum, pois admite prova em contrário. Não confunda. Bom, o que ocorre é, no caso da nulidade absoluta, a inversão do ônus da prova. Ou seja, se o prejuízo é presumido, não é preciso prová-lo. Mas, no entanto, nada impede que a parte contrária prove que não houve prejuízo. Exemplo: o acusado foi citado no endereço errado. Citação defeituosa. E é causa de nulidade absoluta. Porém, pode o promotor de justiça, que é o representante do Ministério Público, tentar provar para o juiz que, não obstante a citação tenha ocorrido no endereço errado, o acusado tomou conhecimento do processo, comparecendo em juízo. Neste caso, não há motivo para se declarar a nulidade, já que não houve qualquer prejuízo para o processo. Segundo o STJ, na sua apreciação de um caso concreto, em que um desembargador suspeito teria participado de um julgamento. Ocorre que, no caso concreto, o desembargador participou do julgamento juntamente com outros 23 desembargadores do tribunal, de modo que o seu voto em nada influenciou o resultado. Sendo assim, o STJ entendeu que, por mais que a suspeição do desembargador seja caso de nulidade absoluta, não houve qualquer prejuízo, razão pela qual o julgamento não foi anulado. Letra B, ou número 2. Arguição a qualquer momento da nulidade absoluta. Bom, uma nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer momento. Isso significa que a nulidade absoluta não está sujeita à preclusão temporal. Em se tratando de sentença condenatória ou absolutória imprópria, a nulidade absoluta pode ser arguída, inclusive, após o trânsito em julgado, pois, neste caso, há previsão legal de instrumentos adequados para o reconhecimento da nulidade, mesmo após a sentença do trânsito em julgado, quais sejam a revisão criminal e o HC, que é o habeas corpus. No caso de sentença absolutória própria, o ordenamento jurídico não prevê nenhum instrumento para o reconhecimento de nulidade absoluta. Não existe revisão criminal pró-sociedade. Agora, na sentença absolutória imprópria, vamos recordar. A sentença absolutória imprópria, é interessante notar, primeiramente, que a sentença que absolve o inimputável e aplica a medida de segurança é chamada pela doutrina de sentença absolutória imprópria, pois, apesar de ser uma, entre aspas, absolução, o acusado não fica livre da imposição de restrições estatais aos seus direitos, mormente à sua liberdade. Bom, o artigo 564 do Código de Processo Penal traz as chamadas
nulidades cominadas. Elas, no entanto, não são as únicas do ordenamento jurídico. O rol é exemplificativo, ou seja, números abertos, não é um rol fechado, números clausos, é um rol exemplificativo, números abertos. Implica nulidade também a violação de normas da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, tá? Letra B, nulidades cominadas do artigo 564 do Código de Processo Penal que não estejam sujeitas à convalidação, ou seja, aquelas não ressalvadas pelo artigo 572 do Código de Processo Penal. Fazendo uma leitura a contrassenso do artigo 572 do Código de Processo Penal, podemos chegar às seguintes nulidades absolutas no artigo 564 do Código de Processo Penal. Vamos a ele. Artigo 564, Código de Processo Penal. A nulidade ocorre nos seguintes casos. Primeiro, inciso 1, por incompetência, suspensão ou suborno do juiz. Inciso 2, por ilegitimidade de parte. Inciso 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Letra A denúncia ou a queixa e a representação, e nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. Letra B, o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. Letra C, a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos. Letra E, a citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório quando presente. Letra F, a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. Letra I, a presença, pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri. Letra J, o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. Letra K, os quesitos e as respectivas respostas. Letra L, a acusação e a defesa na sessão de julgamento. Letra M, a sentença. Letra N, o recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. Letra O, a intimação nas condições estabelecidas pela lei, pela ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. Letra P, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento. Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. Vamos falar agora da nulidade relativa. Características. Letra A, o número 1. O prejuízo deve ser comprovado, jure et jure, tá? O problema é que, na grande maioria das vezes, o prejuízo não consegue ser comprovado. Prejuízo é algo muito abstrato, hipotético, de difícil comprovação, né? Letra B, devem ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão. O direito não acolhe os negligentes. O direito não socorre a quem dorme. Logo, se o interessado não arguir a nulidade em momento oportuno, ocorrerá a preclusão e a convalidação do ato defeituoso. Exemplo, incompetência relativa deve ser arguida até o início da instrução probatória. Os momentos oportunos para a arguição estão previstos no artigo 571 do Código de Processo Penal. Exemplo, o inciso 1 faz referência ao antigo artigo 406 do Código de Processo Penal e não ao atual. Devemos ler o inciso 1, portanto, do artigo 571 do Código do CPP, da seguinte forma: as da instrução criminal, dos processos da competência do júri, por ocasião da apresentação das alegações orais, ao final da primeira fase do procedimento do júri. De novo, o inciso 1 faz referência ao artigo 406 do CPC, do Código de Processo Penal, e não ao atual. Devemos ler o inciso 1 do artigo 571 da seguinte maneira: as da instrução criminal, dos processos da competência do júri, por ocasião da apresentação das alegações orais, ao final da primeira fase do procedimento do júri. Hipóteses de nulidade relativa. Letra A. Violação de forma prescrita em lei que visa a proteção de interesse preponderante das partes. Bom, o melhor exemplo
de norma que geralmente está ligada ao interesse das partes, é a que trata do ônus da prova. E o ônus da prova cabe a quem alega, né? Sabemos que cabe ao Ministério Público provar as alegações por ele formuladas e a defesa a mesma coisa. Por esse motivo é que eventual nulidade é tratada como relativa, justamente por se relacionar a interesse preponderante das partes. Nesse caso, cite-se a súmula 155 do STF. É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunhas. E letra B, nulidades combinadas no artigo 564 CPP que estejam sujeitas à convalidação, ou seja, aquelas destacadas pelo artigo 572 do Código de Processo Penal. Vamos a ele. Artigo 572, as nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, a linha D e E, segunda parte, letra G e H, e inciso 4, considerar-se-ão sanadas, inciso 1, se não forem arguidas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. Inciso 2, se praticado por outra forma, o ato tiver atingido seu fim. Inciso 3, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Analisando o artigo 572 do CPP, Código de Processo Penal, podemos dizer que são nulidades relativas, constante do artigo 564 do Código de Processo Penal. Artigo 564, Código de Processo Penal, as nulidades ocorrerão nos seguintes casos. Inciso 3, por falta de fórmulas ou dos termos seguintes. A linha D, a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação, por ele intentada e intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. Letra E, os prazos concedidos à acusação e à defesa. Letra G, a intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. Letra H, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. Inciso 4, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Bom, as nulidades no processo penal, vamos falar aqui em quadro sinótico das nulidades absolutas e das nulidades relativas. Nulidades absolutas, prejuízo presumido, juris tanto, porém sem natureza absoluta. A inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao interessado provar que não houve prejuízo. Nulidade relativa, o prejuízo deve ser comprovado, juris et jure. Bom, nulidade absoluta, arguição a qualquer momento, se for sentença condenatória ou absolutória imprópria. Pode arguir mesmo depois do trânsito em julgado. Tá? Nulidade. Essa arguição depois do trânsito em julgado é através da revisão criminal, né? Ou habeas corpus. Tá? Só para lembrar. Bom, nulidade relativa deve ser arguida oportunamente sob pena de preclusão. Reconhecimento das nulidades. O juiz é livre para reconhecer as nulidades? Bom, para responder a esta pergunta, devemos levar em consideração se o processo penal está tramitando na primeira ou na segunda instância. Importante. Processo penal na primeira instância. Se o processo estiver tramitando na primeira instância, a nulidade, por ser reconhecida mediante requerimento das partes, o juiz pode reconhecer a nulidade de ofício. Sim. Se sim, qual a espécie de nulidade? Bom, não é muito comum o juiz reconhecer uma nulidade de ofício, uma vez que, por vias transversas, estaria admitindo que errou. De todo modo, o juiz pode reconhecer de ofício tanto uma nulidade absoluta quanto uma nulidade relativa. Ao juiz interessa zelar pela regularidade do processo. Assim, por exemplo, se ele constatar que a parte não foi intimada, ele deve reconhecer isso de ofício, ainda que se trate de uma nulidade relativa. Atenção! Bom, muitos dispositivos processuais penais amparam a afirmação acima, a exemplo dos artigos 251 e 423 do Código de Processo Penal. Agora é o seguinte, reconhecimento da nulidade
no processo na segunda instância. Bom, o problema da segunda instância é que a decisão do tribunal agora está limitada pelo chamado efeito devolutivo. O tribunal, quando julga um recurso, não tem a mesma liberdade que o juiz na primeira instância, pois ele fica limitado ou delimitado ao objeto da impugnação, ou seja, ele só pode apreciar aquelas matérias que lhe foram devolvidas. Sobre o assunto, vai dizer que dispõe a súmula 160 do STF, abre aspas, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Deste enunciado, podemos chegar a 3 conclusões. Quais sejam? Letra A. No caso de recurso de ofício, o tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade, seja ela favorável ou prejudicial à defesa. É óbvio que, neste caso, em se tratando de nulidade relativa, deve-se verificar se já se operou a preclusão. Letra B. No recurso da acusação, o tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em prejuízo do acusado, desde que o conhecimento desse vício tenha sido devolvido ao tribunal em virtude da interposição do recurso. Em se tratando de nulidade relativa, deve-se verificar se não ocorreu a preclusão. Letra C. No recurso da acusação ou da defesa, o tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em benefício do acusado, ainda que a apreciação da matéria não tenha sido devolvida ao tribunal em virtude da interposição do recurso. Aqui se aplica o princípio da reformatio in melius. Em se tratando de nulidade relativa, deve ser verificado se não ocorreu anterior preclusão. A preocupação sempre é essa em relação à nulidade relativa, se teve ou não preclusão. Vamos para os princípios, que regem a nulidade. Princípio do prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo. Pars de nullit sans griffe. Tá? Isso é a máxima. Não há nulidade sem prejuízo. O reconhecimento de uma nulidade pressupõe que tenha havido prejuízo. Nesse sentido, o artigo 563 do Código de Processo Penal. Vamos a ele. Ipsi literi. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A observância da forma não é a principal exigência do processo. A forma existe para a consecução de uma finalidade. Logo, se esta foi atingida, não há por que declarar a nulidade. Se esta foi atingida, não há por que declarar a nulidade. Se atingiu a finalidade, há doutrinadores que trazem uma subdivisão da nulidade. Nulidade originária e nulidade derivada. Nulidade originária. O dano fica restrito ao próprio ato viciado. Exemplo, vício na audiência de instrução e julgamento. Não atinge os demais atos instrutórios. E a nulidade derivada. A nulidade originária causa a contaminação de atos subsequentes, desde que haja uma relação de causalidade. Exemplo, quando a citação é declarada nula, isso acaba com todo o restante do processo. Princípio da instrumentalidade das formas. A forma prescrita em lei visa a consecução de determinada finalidade. Portanto, se um ato viciado foi capaz de atingir seu objetivo, não há razão para o reconhecimento da nulidade. Exemplo, o artigo 570 do Código de Processo Penal. Se ele atingiu o objetivo, é o caso do exemplo que nós demos da citação, endereço errado, mas o réu tomou ciência e compareceu, então não tem por que alegar a nulidade. Princípio da eficácia dos atos processuais. Vamos imaginar uma situação pitoresca. Mandado de prisão expedido pela prática de um crime militar atribuído a um deputado federal, julgado por um juiz federal de primeira instância. Diferentemente do que ocorre no direito penal, no processo penal, os atos processuais são, presumidamente, válidos até que se declare sua nulidade. Assim, por mais que o referido mandado de prisão seja uma aberração da natureza, ele vai produzir seus regulares efeitos até que seja declarado nulo. Podemos dizer assim que, segundo o princípio em comento, que é o princípio da eficácia dos atos processuais, a nulidade dos atos processuais não é automática, estando o seu reconhecimento condicionado à existência de decisão judicial, na qual seja declarada a atipicidade do ato viciado, ou seja, a sua nulidade. Ok?
Princípio da restrição processual à decretação da ineficácia. Bom, para que uma nulidade seja arguída, é preciso verificar, primeiro, se existe algum instrumento capaz de arguir a nulidade. Segundo, se o movimento, ou melhor, se o momento para a arguição ainda é adequado. Em outras palavras, podemos dizer que a invalidação de um ato processual defeituoso somente será decretada se houver instrumento processual adequado e se o momento ainda for oportuno, senão vai ter a preclusão. Exemplo, decisão absolutória transitada em julgado, proferida por juiz absolutamente incompetente, por mais que esse ato tenha sido praticado por um juiz absolutamente competente, não será possível o reconhecimento da nulidade absoluta, por se tratar de uma decisão absolutória, já transitada em julgado. Lembre-se que não existe no Brasil a revisão criminal pro societate. Importante. Princípio da causalidade. Há quem use a expressão efeito expansivo para se referir a este princípio. Princípio da causalidade. Você pode encontrar em alguma prova ou alguma doutrina, em vez de estar lá princípio da causalidade, vai usar a expressão efeito expansivo, segundo o qual a nulidade de um ato provoca a invalidação dos atos que lhe forem consequência. Exemplo, citação inválida. Contamina todos os atos que lhe são subsequentes, supervenientes. Cumpre ressaltar que essa relação de dependência não é necessariamente cronológica, né? Essa causalidade. Exemplo, testemunha ouvida por carta precatória sem a presença do defensor, do acusado. Esse vício é restrito, não atinge, ou melhor, não atingindo os demais atos subsequentes, por falta de nexo de causalidade. Sobre o assunto, dispõe o artigo 573 do Código de Processo Penal, in verbis, os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Quanto ao parágrafo 2º, o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Ressalta-se que, se o juiz não se pronunciar quanto à nulidade derivada de outros atos processuais, é possível a interposição de embargos de declaração, né? É possível embargo de declaração. Princípio da conservação dos atos processuais, também chamado de princípio do confinamento da nulidade. Vai depender da doutrina que você adotar. Você pode encontrar por aí, princípio do confinamento da nulidade. Você já sabe que é o princípio da conservação dos atos processuais, segundo o qual, caso não haja relação de causalidade, nexo, deve ser preservada a eficácia dos demais atos processuais. Isso fica claro no artigo 248 do Código de Processo Civil, que faz menção expressa a este princípio. Princípio da conservação dos atos processuais. In verbis, artigo 248 CPC, Código de Processo Civil. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, supervenientes que deles dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes. Este princípio da conservação dos atos processuais, se aplica à sessão de julgamento do tribunal do júri? Não, por dois motivos. Primeiro, a sessão de julgamento do júri trabalha com a concentração dos atos processuais. E dois, incomunicabilidade dos jurados. Vamos falar agora sobre o princípio do interesse. Bom, segundo este princípio do interesse, ninguém pode arguir nulidade referente à formalidade que só interessa à parte contrária. Traduzindo, para que a parte argua a nulidade, deve comprovar o seu interesse. Nesse sentido, está bem claro no artigo 565, parte final do CPC. In verbis, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Ou, a segunda parte, referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Assim, por exemplo,
A defesa não pode pleitear o reconhecimento de nulidade em virtude da ausência do Ministério Público durante a oitiva de testemunha. Quem deve arguir a nulidade, neste caso, é o próprio Ministério Público, através de seu representante, que é o promotor de justiça, pois é deste o seu interesse. Atente-se para o fato de que este princípio aplica-se apenas às nulidades relativas, pois, em se tratando de nulidade absoluta, o interesse é público. Ademais, o Ministério Público, MP, pode pleitear o reconhecimento de nulidade relativa em favor do acusado. O Ministério Público, na figura do promotor de justiça, tem interesse não só na proteção das normas de interesse público, como também nas normas favoráveis ao acusado. Exemplo, ausência de defesa. Princípio da lealdade ou da boa-fé. Ninguém pode arguir a nulidade para a qual tenha concorrido de má-fé ou em virtude de negligência processual. Afinal das contas, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, previsto no artigo 565, primeira parte do Código de Processo Penal. Vamos para ele em verbis. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido. Essa é a primeira parte. Continuando, ou referente à formalidade, cuja observância só a parte contrária interessa. Observe-se que a parte pode concorrer para a produção de nulidade de duas formas. Primeiro, má-fé. Segunda, negligência processual. Ressalte-se que esse princípio da lealdade ou da boa-fé, aplica-se apenas às nulidades relativas. Nulidades relativas. Em se tratando de nulidade absoluta, estaremos diante de uma norma protetiva de interesse público, caso em que pouco importa se a parte concorreu ou não para a nulidade. Princípio da convalidação. Convalidar significa remover o defeito, sanar o vício, a fim de que um ato processual inicialmente imperfeito com vício possa ser considerado válido. Causas da convalidação. Primeiro, letra A, suprimento. Eventuais omissões podem ser supridas, segundo o artigo 569 do Código de Processo Penal. Número 2, retificação, correção do ato defeituoso. Exemplo, possibilidade de retificação da denúncia, também com fundamento no artigo 569 do CPP. Número 3, melhor dizendo, ratificação, confirmação do ato processual. É muito comum quando um ato processual é praticado com inobservância da capacidade processual. Exemplo, menor de 18 anos que oferece uma queixa, por mais que tenha sido vítima do crime, não tem capacidade para tanto. Basta que o representante ratifique o ato praticado pelo incapaz. Representante legal, né? Seus pais ou seu representante legal. Está previsto no artigo 568 do Código de Processo Penal. Número 4, preclusão. Sob o ponto de vista objetivo, é um fato impeditivo, destinado a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar seu recuo para fases anteriores do procedimento. Sob o ponto de vista subjetivo, representa a perda de uma faculdade processual, preclusão temporal, preclusão lógica ou preclusão consumativa. Bom, 5. Prolação da sentença. A decisão de mérito em favor da parte prejudicada pelo ato processual defeituoso impede o reconhecimento da nulidade relativa. Nesse sentido, o artigo 249, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal, segundo o professor Paulo Rangel, refere-se a esta causa de convalidação como teoria da causa madura. Número 6, melhor dizendo. Coisa julgada, também chamada de preclusão máxima. Lembre-se que, quando ocorre o trânsito em julgado de uma decisão, nada mais pode ser arguido. Ressalte-se, entretanto, que eventuais nulidades absolutas constantes de sentença condenatória ou absolutória imprópria podem ser arguidas mesmo após o trânsito em julgado, pois existem instrumentos idôneos para tanto, que são dois, habeas corpus ou revisão criminal. Ok? Em homenagem ao princípio do promotor natural, é nula a denúncia oferecida perante a Justiça Federal por integrante do Ministério Público Federal que não detém atribuição para atuar no processo,
diante do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para processar o feito. Os atos investigatórios praticados pela própria Polícia Federal, entretanto, permanecem incólumes, sem o prejuízo de ulterior exame pela Justiça competente. Havendo mais de um advogado regularmente constituído, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, a publicação pode ser feita em nome de qualquer um deles. Importante: a nulidade decorrente da juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo somente pode ser reconhecida se ficar comprovado prejuízo ao réu. Vai ressaltar que o STF possui entendimento tranquilo de que a juntada do laudo toxicológico após as alegações finais não causa nulidade, especialmente se o laudo confirma as conclusões do laudo provisório, hipótese em que não há prejuízo ao réu. Ficaremos por aqui, continuando na segunda parte do vídeo.